Saudações, bem-vindos mais uma vez ao nosso Diário Planetário. Essa é a semana de 29 de junho até 5 de julho. Vamos aqui com o nosso resumo, né, do que nós vamos viver ao longo dessa semana. Temos uma quantidade ligeiramente menor de aspectos ocorrendo durante esses dias e com alguns ingressos muito significativos, alguns eventos importantes, como o fato de que Saturno, retrogradando, vai voltar a ingressar em Capricórnio. Ele está em Aquário e vai voltar para Capricórnio em alguns dias. Também vou mostrar aqui os dias em que isso ocorre. E também há vários aspectos que já estão em andamento que vão continuar o seu desenvolvimento. Essa aqui é a semana em que o planeta Marte, enfim, ingressa no signo de Áries, o signo em que ele está em domicílio, em que ele está poderosíssimo. São dois signos em que ele tem domicílio, Áries e Escorpião, e um em que ele tem exaltação, que é Capricórnio, em que o planeta Marte assume as suas feições de maior potência, né, suas características mais visíveis, mais fortes, mais próprias do símbolo. E isso tem esse ingresso e o trânsito todo de Sol e do Marte em Áries. Já tem um vídeo inteirinho dedicado a ele, um vídeo que vai falar sobre esses 6 meses da passagem do planeta Marte em Áries. Isso mesmo, 6 meses de Marte em Áries é o período em que ele vai percorrer esse signo, e em função do movimento de retrogradação, ele vai permanecer muito mais tempo do que o seu normal, que é algo em torno de 1 mês e meio, chegando até 2 meses. E como eu falei, é no dia 1º de julho que Saturno entra de novo, né? Ele está voltando para Capricórnio, e ali ele vai permanecer, ele vai retrogradar, vai parar de retrogradar, vai voltar para o movimento direto e só vai reingressar em Aquário definitivamente, para durar 2 anos e meio ali, só em dezembro de 2020. E quanto a isso, quem quiser ver os detalhes, né, os detalhes bem rebuscados e bem objetivos sobre esse trânsito de Saturno em Aquário, né, e até mesmo o processo de retrogradação, de retomada dele, da passagem em Capricórnio, há aqui no canal um vídeo totalmente dedicado também a Saturno em Aquário. Já está publicado, já faz meses também aqui, é justamente o ingresso de Saturno em Aquário e toda a sua passagem ali. Na verdade, são 3 vídeos, um que é dedicado a toda a descrição geral de como esse trânsito funciona, um outro que é sobre o mapa do ingresso, que tem repercussões muito importantes, que se compara com várias situações descritas em astrologia mundial. É muito importante esse segundo vídeo também. E um terceiro vídeo com o Saturno em Aquário e as relações que ele vai fazer com uma amostragem para o indivíduo, né, para cada signo, para cada ênfase nos 12 signos do zodíaco, e é tudo muito explicadinho ali, inclusive um pouco mais do que eu estou fazendo aqui agora. Vocês podem comparar isso lá com o vídeo em questão. Já vale dizer que essa semana também nós vamos contar com 5 planetas retrógrados. A semana anterior tínhamos 6, até que o planeta Vênus, que estava no meio de todos esses retrógrados, voltou ao movimento direto na sexta-feira, na última sexta-feira. E então aqui o que nós temos é Mercúrio, Júpiter, Saturno, Netuno e Plutão. Na semana passada tinha Vênus, né? Então temos 5 planetas retrógrados. Na semana passada, inclusive o vídeo que fala disso, estava faltando o Netuno. Fiz até uma live para explicar o Netuno retrógrado e incluí-lo, né, também na análise. Então também vale a pena, foi uma live sobre Netuno, esse esquecido. Dê uma olhadinha lá também, porque assim nada fica faltando para vocês. Então, nessa semana nós ainda contamos com esses 5 planetas retrógrados, o que é de grande importância. Todas as explicações estão nestes vídeos aí anteriores e naqueles outros que são também indicados lá.
São 2 vídeos, né? Os planetas rápidos retrógrados, que são Mercúrio, Vênus e Marte, e os planetas lentos retrógrados, que são Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. São 2 vídeos totalmente dedicados a isso também. Aqui no canal a gente não fica repetindo tudo, né, o tempo todo. A gente recomenda que deem uma olhada nesses vídeos, porque eles já foram previamente preparados para que vocês possam acompanhar, né? Então, tira aí um tempo do dia, vai vendo aos pouquinhos, se achar que está longo, acelera um pouquinho mais. Então, uma maneira de você ter toda essa dimensão, né, que os trânsitos planetários podem conferir na leitura. Até porque uma leitura astrológica é uma coisa que a gente não pode cansar nunca de dizer, ela não se pauta somente por uma variável ou 2 variáveis, é um conjunto de fatores relativamente grande que a gente tem que considerar, entrecruzando esses dados como uma trama. A realidade é uma trama, né? É uma teia de interações, de múltiplas realidades formando um padrão e uma série de outros padrões interferindo. Então a gente, quando vai analisar, a gente faz um recorte do que está mais evidente, mais visível, para poder dispor. Só que para que a pessoa possa ter uma noção um bocado melhor das realidades com as quais está lidando no mundo e individualmente, fica aqui sempre essas recomendações, né, de vários vídeos, de interações, para que vocês possam ter melhor desenvoltura, né, e melhor conhecimento também, para poder aprender caso queira. Então essa semana não é das mais turbulentas. As únicas turbulências que a gente vai enfrentar essa semana são apenas algumas acentuações de coisas que já ocorreram ou que já estão em andamento, né, tanto para cada um como indivíduo, quanto para as coletividades em geral. Eu torno a dizer, não estou me referindo só ao Brasil, que parece que todo o foco das crises parece estar aqui no Brasil, mas na verdade isso acontece para o mundo inteiro, né? Quando a gente cita isso, está falando de todos os países do mundo, todos os lugares. Só que em alguns, quando a gente faz essa leitura que é esse ping-pong entre o coletivo e o pretensamente individual, a gente tem que levar em conta que em alguns lugares, algumas das tendências vão ficar um pouco mais diluídas, né? Não vão aparecer com tanta ênfase. Já em outros, que tem certa predisposição a manifestarem aqueles conteúdos, eles vão colocar aquilo ali ao máximo, né? A gente vai viver aquela situação ao máximo. Então, vocês já devem ter visto isso também numa playlist que está toda dedicada aos estudos sobre eclipses. Tem um vídeo de eclipse que está tendo uma visibilidade bem grande aqui no canal, e também vocês podem verificar que não é em todo lugar, o tempo todo, 24 horas por dia, que as coisas acontecem sempre do mesmo jeito. E nem tudo vai atingir o seu clímax, né, o seu pico de desastre, de dificuldade. Alguns lugares sim, outros não. E ainda mais, eclipses, né, o eclipse que ocorreu no dia 21 de junho, né, que justamente no dia do solstício, que é tão importante, ele dispara um período de 6 meses, que vai ser acompanhado por aquele período de também 6 meses com Marte, né, em Áries, que tem coisas muito boas também, tem coisas realmente muito atraentes, muito favoráveis, desejáveis. E falando aqui em eclipses, vale lembrar que essa semana temos outro eclipse, só que não é o solar, do qual eu acabei de falar. É o eclipse lunar, que ocorre no domingo, dia 5. Vocês também vão me ver falando, quando chegar o dia 5, no dia certo, falando a respeito. Que é esse aqui que vocês estão vendo na tela, né, o desenhozinho aqui do eclipse, com a Lua ali em Capricórnio e o Sol em Câncer. Quer dizer, mais um eclipse dentro do eixo Câncer-Capricórnio. Eu volto aí a exortá-los a ver tanto aquele vídeo que eu já mencionei, quanto esse outro que você vai ver aqui, que é totalmente dedicado a eclipse lunar. Já é um vídeo que está no canal há um bom tempo, mas que diz como é o efeito dele nas casas individuais, nas casas astrológicas do seu mapa. Então, se você tem o seu mapa astrológico calculado, você aplica o que é dito ali em resumo nas suas casas astrológicas pessoais e faz ali a correlação com o que você tem no seu mapa.
Caso você não tenha o desenho do seu mapa, não saiba onde esse eclipse vai cair nas casas do mapa, entra no site carlosholanda.com.br. Você pode calcular o seu mapa gratuitamente, tem um botão lá, calcule seu mapa grátis. Você vai lá, calcula o mapa, você vai ver o desenho do mapa e vai saber onde é que estão as posições, tá? Então fica aqui a dica de ver esse vídeo aí dos eclipses lunares, né? Porque nessa semana tem eclipse lunar. Eclipse lunar, gente, ele também é disparador, mas ele assim, enquanto que o solar é um fator que dispara padrões que levam 6 meses no seu desenvolvimento, o lunar ele é uma culminância de algum processo lançado na última lua nova. No caso, o último eclipse ali de 21 de junho foi uma lua nova, e ela vai fazer uma lua cheia que vai passar pela sombra, né? Vai ficar sob a sombra da Terra. Então a lua cheia vai se ocultar, né? Vai ter o eclipse, e ali ele está representando uma culminância da última lua nova, que foi em 21 de junho. Então, em 5 de julho, muitos dos assuntos que foram semeados ali durante aquela lua nova, que é o eclipse, no caso, né, foi o eclipse, vão ganhar potência, vão se consolidar, vão se manifestar mais claramente. Aquilo que andava oculto, que estava apenas germinando, vai atingir seu ápice, né? Então, coisas boas e coisas não tão boas, né? Às vezes algumas coisas desagradáveis também ocorrem ali. E acontece que é tudo no mesmo eixo, vou repetir, no eixo dos signos de Câncer e Capricórnio. A lua cheia, que vai sofrer o eclipse, está em Capricórnio, no zodíaco trópico aqui. É um período em que muitas coisas que estavam prestes a ser desencadeadas são também desencadeadas. Em alguns locais onde isso tenha possibilidade de acontecer como um evento climático, um evento geológico, uma manifestação social, alguma coisa assim muito impactante, como por exemplo nas regiões oeste da América Latina, né, o sul e oeste da América Latina, as regiões do leste da Rússia, da China, da Índia, da Coreia, a Indonésia também são atingidos por esse eclipse ali também. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver com mais precisão no dia 5, né? São esses processos desencadeadores. O eclipse sempre é um disparador, e se cai em uma determinada casa do seu mapa, em que isso possa desfazer uma obstrução, então é motivo de aplauso, motivo de comemoração, né? Mesmo que estejamos todos tendo que ter cuidados por causa de crise, por causa de pandemia, por causa de polarizações e tudo mais, ainda assim é um motivo para a gente ter esperança renovada, mesmo que, claro, a gente tem que pensar do modo otimista realista, ou se você preferir, o realista sem ser pessimista, né? Que a gente pode se preparar para o pior, mas esperando sempre o melhor. E se o melhor não vier, a gente tem a retaguarda, né? Então, isso é uma maneira de gerenciar também as situações difíceis. É uma coisa que qualquer engenheiro sabe fazer, né? É treinado para pensar e construir seus trabalhos dessa forma, um agricultor também. Então, são situações com as quais a gente tem que lidar. A realidade é dúbia, a realidade é dual, e nem sempre a gente pode estar muito feliz aqui com um âmbito de experiências, e aqui no outro lado a gente está passando por uma série de dificuldades e desafios. As duas coisas podem acontecer simultaneamente. Então, então isso aqui vai ser bom? Isso aqui vai desse jeito aqui. E aquela coisa ali então vai ser tudo ruim? Vai ser bom ou vai ser ruim? Não, aquilo ali vai ser problemático daquele jeito, mas não aqui. Então, a gente tem que encarar a realidade sempre dessa forma. Vale a pena, eu fiz questão de fazer essa entrada aqui um pouquinho maior, justamente para explicar como é que as previsões, quando são gerais, como essas que nós fazemos no Diário Planetário, como é que elas tendem a funcionar. As leituras mais
precisas, mais idênticas, né, mais próximas de cada realidade, de cada indivíduo, elas só são possíveis quando a gente faz a leitura do mapa de nascimento junto com as técnicas de previsão, que são muito variadas. Trânsitos, progressões, é uma técnica de previsão também com esse nome. O retorno ou revolução solar é a mesma coisa, tá? A astrologia horária, então são várias, profecções, evolutivo, são várias técnicas que se podem usar, mas só olhando o mapa individual e aplicando essas técnicas nele, para a gente chegar e falar, olha, isso vai acontecer na minha vida, na sua vida, só vendo o mapa individual. Porque qualquer outra leitura, qualquer outra especulação, sem ter essa base muito precisa, não vai passar de mera especulação e não dá para a gente ter uma clareza, uma segurança grande o suficiente. Agora, quando a leitura é para o coletivo, o que nós temos aqui já é bem suficiente para a gente ter alguma retaguarda. Então, só para finalizar o nosso resumo da semana, a gente tem, então, não é uma semana das mais complicadas, né? Como eu disse há poucos minutos, é uma semana que no máximo dá andamento a coisas que já são críticas, que já estavam acontecendo, mas temos amenidades ligeiramente mais numerosas do que dificuldades e temos alguns desses eventos importantes. Também temos o sábado vai ser o dia talvez mais crítico, né? O sábado dia 4 vai ser o dia mais crítico. No dia 3 temos algumas oportunidades acompanhadas de necessidade de ter muita lucidez, né? E também assim, o dia 2, né, vai ter uma fase em que os movimentos afetivos os interesses afetivos são sempre muito extremos, né? Muito interesse, pouca resposta, e a gente vai ver como é que isso vai ser dia após dia. Então me acompanhe aqui no Diário Planetário, né? Vamos começar logo logo com o dia 29. Você quer saber como é que vão ser os próximos dias? Então amanhã eu te espero aqui no canal, venha conferir. Vem?